Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui começando a gravar uns vídeos aí para deixar hospedado aqui no YouTube sobre alguns assuntos que a gente conversa ali no Instagram, mas é complicado deixar vídeos compridos lá. Então, que tiver uma relevância legal, eu vejo que o pessoal tem dúvida, quer conversar a respeito, eu falo alguma coisa mais detalhada aqui. É, e assim, vamos falar de uma forma menos técnica, vamos falar de uma forma que não é para um profissional, tá? É para uma pessoa comum que gosta de praticar atividade física, tem suas dúvidas e quer aprender alguma coisinha ou tirar suas dúvidas. Enfim, vamos falar um pouco do búlgaro. Eu tinha gravado, inclusive, um vídeo mais longo lá no Instagram sobre o búlgaro, algumas considerações. E aqui dá para a gente falar melhor, dá para a gente levar mais para frente o assunto, tá? Na ocasião, uma aluna minha tinha questionado sobre o vídeo que eu fiz do búlgaro, né? Ela, poxa, mas e a maior amplitude de movimento no quadril para a gente fazer um trabalho interessante para trabalhar o glúteo? Vamos lá, essa é a grande vantagem do búlgaro, tá? Por outro lado, para a gente começar a trabalhar esse exercício, a gente vai trabalhar esse exercício pensando no movimento quadradinho, no movimento certinho. Ah, a gente vai pensar em não botar o joelho no chão, a gente vai pensar em não deixar a coxa passar dos 90 graus para gente não ter esse posicionamento de fêmur e da perna e da coxa, tá? Para a gente não ter nenhuma pressão na patela, exatamente como a gente faz no afundo, no avanço, tá? E a partir dali a gente vai evoluindo, tá? Então vamos lá. Primeiro, né? A educação motora vem em primeiro lugar. Então a gente sempre vai começar a fazer esse exercício de uma forma mais fácil. Eu acho da forma mais interessante a gente manter o peso no centro de massa. Então eu gosto de botar na verdade o nosso centro de massa ele é mais para baixo, né? Ele seria ali, vamos pensar perto do umbigo, mas a gente deixa ele aqui no peitoral, então um pouquinho acima do centro de massa. Aí a gente vai aprender a equilibrar, vai aprender o movimento, vai ter a consciência corporal da amplitude do movimento, posicionamento dos pés, se esse pé vai ficar um pouquinho mais abduzido ou menos abduzido, se ele vai ficar mais alinhado. Aí você tem que ver como é que funciona a posição da pessoa, do joelho da pessoa, tá? É um agachamento, tá? Então, o agachamento a gente tem que respeitar todos aqueles critérios. A gente tem que observar tamanho de fêmur em relação a tronco, fêmur curto, tronco longo, fêmur longo, tronco longo, fêmur curto, tronco curto, tá? Toda essa combinaçãozinha. Aí tem a questão da mobilidade, né? Flexibilidade da parte posterior, ver como é que essa pessoa tá. E a partir dali a gente vai desenvolvendo o exercício, tá? Então, o lugar da gente segurar o peso influencia muito, como eu disse, começamos aqui no centro de massa. Você pode carregar o peso na lateral do corpo, tá? Quando você carrega o peso na lateral do corpo, na mesma perna, você enfatiza o trabalho nessa perna. Quando você joga para outra perna, você tem um desequilíbrio. Então é interessante a pessoa fazer por essa fase, tá? Melhorou melhorou esse desequilíbrio, aí ela vai começar a dificultar. Então ela joga a barra nas costas, então ali ela vai ter que ter um trabalho maior dos eretores da coluna. O movimento está feito, equilíbrio está bom, excelente. Vamos começar a fazer um trabalho com maior ênfase na parte posterior? Vamos embora. Então a gente começa a inclinar o tronco para frente, começa a aumentar a amplitude desse movimento. O joelho está bom, não está pegando nada? Vamos embora. A gente pode chegar e fazer esse trabalho com barra nas costas, a gente pode fazer esse trabalho no Smith Machine, a gente pode jogar um step na perna da frente, no pé da frente, né, no apoio da frente, para aumentar essa amplitude, tá? Então dá para a gente trabalhar muito em cima desse exercício, tá? Mas é o que eu digo para vocês. A gente ficar trabalhando muito em internet, pesquisando muito em internet, e internet é o hype. Então a gente vai acabar ficando assim, tá? E dentro da educação física, dentro do trabalho de musculação, eu já disse em outro vídeo, o trabalho não é assim, o trabalho é assim. Então muita coisa depende de muita coisa, tá? Então se eu chegar para uma pessoa que treina há pouco tempo e dar um exercício
num grau de intensidade, num grau de complexidade muito elevado, ela não vai aproveitar esse exercício. É melhor ela estar fazendo outro exercício, tá? A gente não está dizendo nem de lesão, a gente está dizendo de aproveitamento mesmo, tá? Você tem que ter um aprendizado motor, e você tem que ter uma maturação muscular também, que é muito importante, tá? O seu músculo ele tem que estar preparado para aquilo, ele tem que responder para aquilo, e ele já tem que ter reagido àquilo ali para a gente saber como é que ele está. Então, o que eu acho muito importante para a gente ter um trabalho longevo é a gente não pular fases. Então, o que eu acho que acontece muito é o pessoal pular fases. Então, a pessoa ela treina musculação há um ano e acha que não, eu já treino há um ano. Um ano na musculação não é nada, tá? Para a gente romper uma fibra de forma microscópica, cicatrizar ela e isso aí virar 1 quilo de massa muscular, precisa de muito tempo, tá? Muito tempo. Não vamos nem falar de 1 quilo, né? Porque 1 quilo para um bíceps é muito. Vamos falar de algumas gramas. Isso aí virar 100 gramas de massa muscular é muito tempo, tá? Então, não é porque a pessoa começou a treinar, ela começou a ter uma hipertrofia aguda, né? Que é o aumento do seu glicogênio, que carrega água, substratos energéticos que vão para dentro do músculo, creatina que você está tomando, pum, e o músculo dá aquela inchada. Não é porque ela está tendo esse resultado que de forma estrutural, tá? Que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática. Não quer dizer que de forma estrutural ela está tendo um ganho de massa tão grande assim, entendeu? Então a gente precisa começar a perceber esse ganho de massa estrutural, que aí a pessoa começa a entrar numa maturação muscular diferente, tá? Então eu acho que o pensamento é esse, tá? É a gente pensar mais aberto e a gente sempre pensar a médio prazo, tá? Não pular fases, não pular etapas do treinamento. Que outra coisa importante também, tá? Dentro das fases do treinamento, você tem que ter um período aí para você aumentar a sua força também para ter um aproveitamento bom. Então, você fez um trabalho de resistência, está num trabalho de resistência de força, você pode parar tudo e fazer só um trabalho de força para realmente aumentar a sua força, você ter força física. E dentro dessa força que você aumentou, você começa a fazer um trabalho de resistência de novo, tá? Então, essas fases, essas diferenças nos exercícios são por conta disso. Então, a gente precisa ficar muito esperto, porque às vezes você está fazendo um exercício numa fase e você recebe um questionamento, poxa, mas por que você está fazendo assim? Eu faço assim, entendeu? Mas essa pessoa que está te questionando, ela não sabe qual fase você está. Será que ela está na fase correta? Será que ela está recebendo a orientação correta? A informação está disponível, o conhecimento está ali, entendeu? Então é importante sempre a gente trabalhar em cima desse conhecimento, para a gente se desenvolver de uma forma mais duradoura, de uma forma melhor, tá? É importante você ter um resultado duradouro, tanto para emagrecimento, o emagrecimento rápido você vai engordar de novo, o aumento de massa muscular rápida, ele é agudo, você vai perder ela quando você parar de treinar, não adianta a gente pular fase, tá? Para ter um trabalho bom, a gente tem que acompanhar todas as fases, tá certo, pessoal? Eu acho que é isso aí. Eu não falei muito diferente do que eu falei no vídeo, que eu deixei postado lá no Reels do Instagram, mas eu vou deixar eles aqui para a gente ter uma coleção interessante de comentários que são mais pertinentes, tá? Vou deixar vídeos aí em torno de 10 minutos, tá? Para não ser nada muito maçante, mas eu acredito que em 10 minutos a gente consegue passar uma quantidade boa de informação, tá certo? Se você achou legal, compartilha para ajudar aí a gente a divulgar essas informações, tá? Se você quiser, comenta também, que é bacana para a gente ter um engajamento legal. O YouTube gosta disso aí. Pode falar mal também. De preferência, pode falar o contrário para a gente ter assunto para debater e discutir, tá? Porque não existe receita de bolo e nada é certo, tá certo? Então, obrigado aí pela atenção.